pessoas estão falando com tanta convicção de Deus que o eleitor vai acabar se convencendo de que ele não existe, né? Porque é muito impressionante que os atos inaugurais da campanha eleitoral tenham se processado num cenário tão impregnado de religião, né? Com a primeira-dama falando como se estivesse num culto religioso e os dois candidatos se entregando a essa guerra santa. É muito curioso que numa campanha em que o colete à prova de bala se tornou uma peça indispensável do figurino dos candidatos, os dois fiquem falando, pregando aos seus devotos sobre Deus. Orna mais esse cenário com o demônio mesmo, né? O Bolsonaro fez dois discursos lá em Juiz de Fora. Num, ele falou para líderes religiosos e disse que foi abençoado por 3 milagres. No primeiro, ele sobreviveu à facada, no segundo, ele foi eleito, no terceiro milagre, ele compôs uma equipe de ministros notáveis, sem aceitar pressões partidárias. No outro discurso, do alto do carro de som, ali ao lado da Michele Bolsonaro, o Bolsonaro insinuou que livrou o Brasil do socialismo e declarou que o país era roubado pela esquerdalha. E aí os devotos do Bolsonaro começaram a gritar Lula ladrão, sem se dar conta de que os vendilhões do Templo do Centrão, que eram sócios do PT no Mensalão e no Petrolão, hoje estão rezando pelo catecismo do Bolsonaro em troca do dízimo do orçamento secreto. E o Lula mordeu todas as iscas. Ele está muito preocupado com a perda de prestígio junto ao eleitorado religioso e mordeu realmente todas as iscas lançadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Aí chamou o Bolsonaro de fariseu, que é um outro nome para farsante, um farsante que ostenta virtudes que não possui. Acusou o Bolsonaro de manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos. E dias depois de ter sido aquela postagem da primeira-dama, a Michele, aquela postagem que insinuava que o Lula fez um pacto com o demônio para retornar ao Palácio do Planalto, o candidato do PT recordou aquela frieza anticientífica que o Bolsonaro exibiu na pandemia e deu a resposta com um atraso para a primeira-dama. Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é o Bolsonaro, disse o Lula. Lá em Juiz de Fora, o Bolsonaro misturou ideologia com religião sob o pretexto de que é preciso assegurar que amanhã, segundo as palavras dele, que amanhã ninguém nos proíba de acreditar em Deus. Veja a que ponto estamos chegando. E em São Bernardo, o Lula lembrou que, como presidente, foi ele que sancionou, em 2009, a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus, que era uma proposta de um bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, que já foi prefeito do Rio, mas que nessa época era senador. Então, Deus, Fabiola, como a gente sabe, existe, mas essa campanha eleitoral no Brasil está mostrando que Deus já não dá expediente full time. Se Deus estivesse aí em toda parte, como de hábito, ele já teria aparecido para o Lula e para o Bolsonaro para informar eles que estão disputando o cargo de presidente do Brasil, não de pastor de uma igreja qualquer, ou de exorcista. Não, o cargo que está em jogo é de presidente. E há muitos problemas sérios que precisam ser resolvidos no Brasil. Os dois deveriam estar dedicados a esses problemas, e não a essa guerra religiosa, Fabiola.